Muito bem. Chico, eu vou começar contigo, porque acho que tu conhece tanto o governador, conhece também aí, esteve aí nos bastidores da campanha do Coronel Marcos Rocha, deve ter conhecimento também com o vice-governador. Como é que tu vê aí essa possível ruptura? Tem jeito? Existe possibilidade aí de uma conversa? Isso daí interferiria no projeto do governador Marcos Rocha e no projeto de reeleição do vice-governador Sérgio Gonçalves? É uma situação que eu acho hoje muito complicada, e aí concordo um pouco da Luana, de conseguir voltar a ter uma liga. E ela que era uma das principais defensoras aí da família Gonçalves dentro do governo. E o posicionamento dela agora está bem claro, de arrependimento, surpresa negativa com o que aconteceu. Mas na fala e o que ele falou aí, realmente, ele foi sincero, ele reconheceu, tá, que apenas o governo do Coronel Marcos Rocha, à época, cacifou que ele fosse o vice. Até o irmão dele, tá, foi contra a indicação do Sérgio. Isso eu digo porque eu participei de diversas conversas e, de fato, até no dia da convenção, lá na Talismã, por pouco, não foi tirado e deixado para escolher o vice depois. Tá? Teve a minha interferência no dia lá para poder convencer 6 pessoas que já tinham votado contra a indicação do Sérgio Gonçalves. Então isso eu digo porque eu participei, eu não ouvi falar, eu estava dentro desse evento. Agora, eu acredito que o Sérgio, como alguns outros políticos do estado de Rondônia já fizeram, deixou, talvez mais na frente, depois que o irmão dele saiu, não sei se se deixou levar pelo irmão ou com algumas pessoas, para querer, como um amigo meu do interior falou, antecipar o que teria a partir do ano que vem, que seria assumir e ter a caneta para tomar decisões. E quando a dona Luana fala ali também que o governador esperava que o Sérgio cumprisse o que foi acordado, tá, que era também do Sérgio não ser candidato. Mas o que foi acordado, só para o telespectador entender? Se lembra do ex-governador Daniel Pereira, que foi vice-governador do Confúcio, e ele não saiu para a reeleição porque tinha um compromisso com a Sigurgas, e ele tinha naquela época todas as pesquisas ganharia no primeiro turno, e ele cumpriu o acordo. A mesma coisa esperava que o Sérgio cumprisse o que ajustou, tá? Que seria vice no início e final de mandato, e que podia ser candidato, mas não como candidato a governador da reeleição. Tá? Então é aquele fato, quando há compromisso, quando há ajustado, se espera, e a questão de colocar exatamente o Sérgio, que era uma pessoa de estrita confiança do governador. Tá? De estrita confiança do governador. Que o governador jamais imaginaria que quando chegasse agora haveria isso. Então, em cima disso, eu acho difícil o governador voltar atrás. Eu até estive com o governador recentemente e ele me disse que quer esquecer que existiu esse passado aí com a família. Mas tudo é possível, inclusive nada. Muito bem. Herbert, você que também acompanha a política há muitos anos, né, tem uma coluna aí que é vista aí em todo o estado de Rondônia. Aliás, eu acho que é uma coluna que hoje, eu particularmente, eu gosto. A primeira coisa que eu faço, quando lança, eu já começo a ver que realmente faz uma análise muito, muito coerente do cenário político, não só nacional, como aqui no nosso estado. Como é que tu vê aí, essa questão aí do vice com o governador? Lembrando que o próprio governador Marcos Rocha, Chico, já em entrevista, já endossou o apoio ao Sérgio Gonçalves para candidatura de reeleição de governador. Então, por isso que existe essa animosidade, mas isso no passado não aconteceu. Por que mudaram as regras? Enfim, o que está acontecendo, Herbert? Ricardo, primeiramente dizer que eu assisti o podcast da primeira-dama Luana Rocha, parabenizar o Robson Oliveira pela excelente e brilhante entrevista com Luana Rocha, como também com outras autoridades e outras personalidades
do mundo da política. O Robson tem feito um trabalho muito bom. O Robson conseguiu mostrar a primeira-dama de uma forma que ninguém conhece, a forma humana de Luana Rocha. Eu já tinha noção da forma humana da Luana Rocha por alguns encontros, algumas entrevistas que eu vi também de pessoas que falam para mim da Luana, na época que era, né, colegas professoras de Guajará-Mirim, que eu tenho já aposentado, que fala bem da Luana quando vendia açaí na rua, na bacia. Então a Luana, ela tem uma história bonita, né, e tem feito um excelente trabalho na SES. Não se pode negar. Ela é uma vencedora. E quando ela foi ali na entrevista, ela foi muito sincera, inclusive nas expressões do rosto dela. Ela dizendo que o Marco Rocha, o governador Coronel Marco Rocha, deu oportunidade a vários secretários para se lançar candidato. Dentre os secretários que se lançaram, nenhum conseguiu conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa, mas Fernando Máximo conseguiu conquistar uma vaga para deputado federal por conta de estar na mídia, né, direto na questão da Covid. E com relação ao vice-governador Sérgio Gonçalves, desde o primeiro ano, desde fevereiro de 2023, que a eleição foi em 2022, num evento em Brasília, eu acompanhando o deputado Alan Queiroz, do qual eu sou assessor, eu perguntei ao Sérgio, o vice-governador, o senhor é candidato à reeleição? Ele disse, claro que sou, é só o tempo que eu sentar na cadeira. Então, não tem que Luana e o Coronel Marco Rocha ter surpresa da ação do Sérgio e do desejo do Sérgio de sentar na cadeira de governador e querer disputar a reeleição. Se existir acordo nesse sentido, em fevereiro de 2023, não foi isso que ele me disse lá em Brasília. A Luana foi muito sincera, mas ela foi muito categórica quando disse, né, que traíram Marco Rocha, que Fernando Máximo e que o vice-governador Sérgio Gonçalves traiu a confiança de Marco Rocha, traiu a liderança de Marco Rocha. E até agora, né, os que são acusados de traidor não fizeram nenhuma fala, nenhum comentário, nem mesmo pelas redes sociais. Fernando Máximo segue calado. Porém, no mesmo horário que foi transmitido o podcast da Luana, né, o Sérgio Gonçalves estava lá na sede do Rondônia ao Vivo, fazendo um podcast ao vivo com o jornalista Ivan Frazão, também de uma qualidade muito boa, um grande jornalista. E o Sérgio chorou. Para mim é uma cena dantesca. É uma cena dantesca. Porque eu venho de um estado da Paraíba, Guilherme, e Chico, Holanda, e o William que está ali dormindo, e o meu amigo aqui, Ricardo, e quem está em casa nos assistindo. Eu venho de um estado maduro politicamente. Eu trabalhei com grandes líderes da política paraibana, como João Agripino, como Wilson Braga, como Tarcísio de Miranda Buriti, Zé Maranhão, Antônio Marins, o próprio Cícero Lucena, que hoje é prefeito novamente. Eu fui da Secretaria de Planejamento como assessor. Eu nunca vi, eu já assisti rompimentos de vice-governadores, de vice-prefeito na Paraíba. Aqui, quando eu cheguei, o único rompimento que eu vi e presenciei foi do Expedito com o Cassol. Nenhum mais. Não houve mais rompimento de grande... Porque teve para trás, Odaísa Fernanda e Cassol, né? Aparício e Raup. Mas da minha época que eu cheguei para cá, de 2005, só tenho notícias do rompimento do Cassol e do Expedito. Então nunca vi ninguém chorando. E chorar não demonstra arrependimento. Arrependimento e pedido de desculpa se faz com palavras, não é com emoção e nem com choro. Mas, Herbert, falou e o ponto crucial, qual é o impacto que isso pode causar, essa ruptura
na candidatura, possível candidatura do Coronel Marcos Rocha para o Senado e na possível reeleição do Olha, Ricardo, Sérgio Gonçalves se assumir como governador. Ricardo, eu escrevi na coluna que o Júnior Gonçalves poderia perder o cargo. Aí todo mundo dizia que eu estava louco lá na Assembleia, que o Júnior não perderia o cargo. Júnior foi exonerado. Aí também escrevi que o Sérgio seria exonerado. Todo mundo dizendo que o Sérgio não seria exonerado. O Sérgio foi exonerado, Guilherme. E hoje eu arrisco a dizer que tudo bem que existe uma disposição da primeira-dama Luana Rocha, que está muito bem avaliada para concorrer para deputada federal. O governador está bem avaliado na pesquisa para ser senador. Mas, de repente, os dois podem acordar numa mensagem de Deus, num sonho revelado por Deus, como teve de escolher Sérgio de vice, e decidirem não ser mais candidato e ficar até o fim do governo. Eu acho isso uma escolha nada pertinente, tendo em vista que eu vejo a movimentação política da primeira-dama. A minha avaliação, ela é uma pessoa que tem grande chance de ocupar uma vaga na Câmara Federal, tem feito um trabalho muito bom e todas as pessoas que eu conheço, que têm contato com ela, sempre a elogiam. Então, acho que seria um desperdício. Ela é carismática. Não só bem carismática, muito carismática. Ela é uma nova Maria Raup. Ela tem uma postura muito legal, uma pessoa que tem uma trajetória de vida, de superação. E o Marco Rocha, como senador, não seria tão ruim para Rondônia, não, porque ele é municipalista. Ele atende os prefeitos muito bem. A gente que lida com o prefeito na Assembleia Legislativa, os prefeitos, entendeu, elogiam as ações de governo para as prefeituras. Eu torço porque acho que a gente precisa de mulheres, assim, de fibra, de garra, para poder melhorar essa nossa bancada, porque realmente está muito aquém daquilo que a gente espera. E o Marcos Rocha, que também tem uma grande possibilidade de ser senador, e também tem o irmão, Sandro Rocha, que está fazendo um brilhante trabalho lá à frente do Detran, que é um possível candidato a deputado estadual. Então, assim, será que essa escolha aí, entre continuar e sacrificar 3 possíveis candidaturas com reais chances de ter sucesso, seria o mais... É possível, eu acredito que sim. Vamos lá, vamos chamar o Guilherme, você que também acompanha os bastidores da política, que já fez parte aí de vários governos, tanto municipal e estadual. Como é que tu vê essa movimentação, essa questão da ruptura? O que isso pode trazer, se isso perdurar, os impactos negativos aí, tanto para o Coronel Marcos Rocha, o governador, ou a própria, se pode respingar aí na primeira-dama, no irmão, que também é um pretenso candidato a deputado estadual. Como é que tu vê aí toda essa confusão? Bom, Ricardo, eu vejo o momento como de preocupação. Preocupação porque briga anunciada a gente só sabe como começa, mas ninguém tem a varinha mágica para saber como é que ela termina, não é mesmo? Então eu quero, pegando um gancho do que disse o Chico, eu não vou duvidar do Chico porque ele estava lá e eu não estava. Mas, se verdadeiro que o governador escolheu o seu vice contra tudo e contra todos, a pergunta que fica é: se o vice, à época, era secretário desde o início do mandato e sai da secretaria no prazo legal para ser candidato, ou seja, em abril, portanto, 6 meses antes da convenção, será que isso era tão surpresa? É o primeiro questionamento que fica. A cada 10 rondonienses, 11 sabem a força que tinha Júnior Gonçalves neste governo. Porquanto, ver o seu irmão, ainda que com uma suposta briga à época da convenção lá de 22, ser guindado à condição de candidato a vice-governador, pelo menos para mim, não foi nenhuma surpresa. O terceiro ponto é que estamos aqui em 2025 e deixo claro desde logo, meu caro Ricardo, e a todos que nos assistem, que o que falo aqui, falo na condição de advogado, na condição de cidadão e não, de certa forma, digamos assim, institucional. Mas o que vimos em janeiro, fevereiro, salvo engano, deste ano, foi o governador
tiraram então o todo-poderoso chefe da Casa Civil sem maiores explicações. E, doravante, vimos diversas trocas dentro do governo de pessoas, em tese, Herbert, ligadas ao então ex-secretário Júnior, remanescendo no cargo o seu irmão vice-governador, que estava investido do cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, uma importante secretaria, muito bem aquinhoada e que toca, inclusive, o CONDER, que é um conselho que estabelece benefícios fiscais a diversas centenas, por que não dizer milhares de empresas em Rondônia. Bom, passa-se o tempo, o então ex-secretário Júnior convoca uma coletiva com a imprensa, não é isso? Anuncia 2 dias antes essa coletiva e nessa coletiva fala tudo, mas não fala nada. Meio que se blinda, meio que se revela uma pessoa que sempre, nas palavras dele, sempre fui fiel ao governador, tudo que fiz em nome do governador, e neste mesmo dia o irmão Sérgio dá uma entrevista querendo um checkmate no novo chefe da Casa Civil. Bom, estas são as coisas postas sobre a mesa. E aí acontece a viagem a Israel, aí acontece o movimento da Assembleia Legislativa para guarnecer aquele afastamento momentâneo do governador, que acabou nem sendo usado, que chegou antes de vencer os seus 15 dias, e o vice, então, já tinha entrado com um questionamento quanto à constitucionalidade desta matéria, e aí o governador, dias depois, resolve por também exonerar o vice. Bom, dito tudo isso, e aí respondendo de forma objetiva, agora sim, sua pergunta, Ricardo, qual o ânimos, qual o nível de relação, conforme dito pela própria primeira-dama, ou seja, a confiança para que o governador passe o bastão ao seu vice na condição de uma renúncia, com vistas a que esse seja candidato a Senado e assim libere esposa e irmão para serem candidatos, tendo, ao que se vê, alguém rompido a seguir com o governo doravante ali de abril até o período de eleição, seguindo até o final do ano. Então, o conselho, ninguém me pediu, mas se eu pudesse dar, eu daria, lavem a roupa suja em casa, porque quando a briga começa, ninguém sabe como é que isso vai terminar, e isso pode ter efeitos extremamente danosos na política, como também na governabilidade. Entendi. Guilherme, só para ficar claro, tu é a favor que haja um entendimento, uma pacificação entre esses grupos e que se sustentem o projeto de ambos? Veja, eu sou a favor de que o Estado navegue em águas brandas e calmas, né? Turbulência não é bom para nenhum Estado. Veja o que passa o país nessa discussão polarizada, nisso tudo que vem acontecendo. Matérias importantes deixam de ser apreciadas, um Supremo Tribunal Federal, como dito aqui, fica paralisado discutindo inquérito como se fosse uma delegacia, com tantas pautas constitucionais lá sendo arguídas, enfim, um revanchismo infinito que não se acaba. Então eu, como cidadão, como agente político, desejo sim que Rondônia siga em águas calmas. E o que eu estou antevendo é que com essa briga não existirá águas calmas, e isso chegará lá no ano que vem, no período da renúncia, em momentos, se seguir desta forma, em momentos que exigirão muita cautela de todos. É isso aí, concordo. William Pacó, você tem acompanhado essa polêmica envolvendo o vice-governador, o governador, essa ruptura. Como é que tu vê isso? Isso é bom para o Estado? Isso é bom politicamente para ambos? Ricardo, infelizmente o Estado só tem a perder com essa lambança toda, sabe? Infelizmente. Hoje nós temos uma certa segurança todo no país todo e agora no estado de Rondônia. A Luana ela é uma ótima pessoa, uma pessoa bem carismática, sabe?
pessoa bem pontual no que fala, porém, todavia, entretanto, ela não é a governadora, ela é a primeira-dama. E, assim, uma certa parte, o meu ponto de vista, né, como eleitor, como, né, cidadão, falta muitas vezes postura do próprio governador em alguns quesitos, né, em alguns pontos bem crucial, pontos esse como até essas reservas que foram criadas dentro do Estado, vários pontos críticos, né, que o Estado vem sofrendo aí, vem mandos e desmandos e infelizmente está nessa situação. Essa insegurança com uma determinada família ou até mesmo, vamos colocar o Fernando Máximo também, que fez parte da gestão, sabe? Uma hora a pessoa serve, uma hora a pessoa está dentro do governo, a pessoa é meu queridinho, outra hora não é mais, e sempre eu sou a vítima da situação, sempre é eu que estou sendo o palco, sabe? Então, assim, infelizmente, conheço algumas situações que eu acho que nem posso nem citar aqui, mas que, sabe, infelizmente eu provo que uma certa parte é só colhendo o que plantou, infelizmente. Pessoas que foram deixadas de lado pelo próprio governo, esquecidas pelo próprio governo, fez o nome do governo, assim como o governo fez o nome de algumas pessoas que não são conhecidas, não eram conhecidas até no entanto. Então, assim, é uma via de mão dupla. E, igual o doutor Guilherme falou, né, algumas roupas assim, não se lavam em público, não se lavam em casa, se lavam mais quietinho, justamente por causa disso, porque algumas coisas podem vir à tona aí e não acaba não ficando legal, acaba manchando, sabe? Então, assim, uma história que pode terminar uma história bonita, uma história linda, de superação, uma pessoa que realmente merece, como a própria primeira-dama, uma pessoa centrada e tal, né? Já pensou, perder uma mulher dessa dentro do cenário federal por uma questão de comportamentos, por uma questão de picuinha. Então, assim, quem perde é o Estado, quem perde somos nós, né? Não vou dizer o governo como senador, que eu não consigo ver esse cenário, sabe? Não consigo, infelizmente, eu não consigo vislumbrar diante dos nomes que nós já temos né? No cenário político. Então, acredito que o governo não consegue, o coronel Marcos Rocha não consegue chegar a Senado. Meu ponto de vista, William Pacó, não tenho nenhuma pretensão, mas já sei, assim, algumas coisas, assim, infelizmente, eu acho que ele não leva para Senado. Mas a primeira-dama levaria, assim, com tranquilidade. Porém, todavia, entretanto, ainda tem muitos, né, desenrolar. Então, não sei. Muito bem, obrigado, William. Olha, antes de eu passar para o Chico para fazer um contraponto, bem rápido, Chico, está no limite, quero aqui agradecer a participação não, né? O nosso telespectador que está nos acompanhando aqui é o Jefferson, o Coronel Jefferson. Aliás, eu tenho vários elogios para fazer, porque tem uma turma do governador Marcos Rocha que merece respeito. A gente tem um acesso muito fácil ao Coronel Jefferson, secretário de Saúde, ao Coronel Vital, ao comandante Braguin, comandante-geral da Polícia Militar. Hoje eu encontrei, inclusive, o Coronel Góes, que também trabalha no governo. Então, são pessoas acessíveis, são pessoas que, quando não atendem, eles retornam a ligação. Então, realmente, o Coronel Marcos Rocha, o governador, ele soube escolher uma equipe assim, com um critério, um grande critério. Chico, teu contraponto. Ricardo, realmente o Coronel Jefferson, ontem mesmo tive reunião com ele, lá na saúde, é uma pessoa que vem fazendo um bom trabalho. Bem, eu vou começar. A dona Luana Rocha, quando se fala no máximo, houve, de fato, muitas pessoas, e tem um responsável, que eu vou dar o nome dele, que foi por afastar diversas pessoas que eram próximo ao governador, tá? Que foram leais, que foram responsáveis pelo segundo turno, principalmente. E que o Fernando Márcio foi eleito o deputado federal mais votado
No dia posterior, tentou falar com Júnior Gonçalves e ficou mais de hora e o Júnior Gonçalves não o atendeu. O que fez, Fernando? Pegou o avião e foi para Goiás. Chego lá no comitê, na segunda-feira, estava o pessoal, inclusive, através do Júnior, chamando o Fernando de traidor, que teria saído já até do Estado. Eu, Chico Holanda, liguei para o Fernando e falei: meu amigo, você disse que o seu cargo tinha participação, então eu vou fazer o meu pedido. Retorne para Rondônia e venha julgar o nosso irmão Coronel Marco Rocha. No dia seguinte, tá, Fernando Márcio estava em Porto Velho, levei o Fernando lá no comitê, sentou o governador e foi para o interior do estado e ficou até o último dia fazendo campanha. Tá? Isso é o Fernando. Depois de eleito agora, o seu Júnior Gonçalves, tá? Os cargos que o Fernando colocou, ele tirou de um por um. As emendas do Fernando Máximo que ele colocou, também buscou não liberar. E foi em cima disso que criou essa desarmonização, esse rompimento, mas isso é possível de haver, e eu acredito muito nisso, que os dois irão seguir juntos. E, Pacó, as 11 reservas não foi no governo Marco Rocha, foi criado pelo Confúcio Moura. Mas falta oposição. No final, convenhamos que falta oposição do próprio governo. Não, foi feito. Em 2019 foi encaminhado, a Assembleia votou derrubando exatamente essas 11 reservas, só que o Ministério Público Federal recorreu, não é isso, doutor Guilherme S? Recorreu e o Supremo e o STJ derrubou por se entender que não caberia mais os deputados estaduais. Agora, com a CPI criada pelo atual presidente Redano, tá, na qual nos concedeu entrevista na quinta-feira, segundo a posição do deputado, ficou comprovado que houve absurdo no que foi feito e que é possível, porque ela foi ilegal a maneira que foi criada exatamente pelo Confúcio Moura. Ou seja, esperamos que isso consigamos resolver, porque são milhares de famílias que estão hoje, vivendo um momento difícil, sem saber o seu futuro.